Olá, mulherada! Olá, mulheres virtuosas, vitoriosas e preciosas aqui do canal Mamãe de Três. Tudo bom? Como vocês estão, gente? Bom, como esse vídeo pode atingir não somente, né, as virtuosas aqui do canal, não somente mulheres, olá para você também, virtuoso, vitorioso e precioso desse dia. O meu nome é Vanessa, para quem não me conhece, sou aqui do canal Mamãe de Três Vlog. E o meu canal, ele é basicamente sobre rotina, rotina de dona de casa, rotina de mãe, rotina de esposa. Quase que todos os vídeos são vlogs. Então, se você se interessar, se esse é o tipo de vídeo que você também gosta de assistir, eu te convido já a se inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificação e pode me seguir no Insta, né? Se você não tá interessado somente nesse tipo de vídeo, né? A gente vai falar sobre o tema hoje, sobre ansiedade, né? Sobre a minha experiência com a crise de ansiedade, com a crise de pânico. Eu comentei com vocês, virtuosas, aqui num vlog em que eu tinha passado, né, há anos atrás, por uma crise de ansiedade, por crise de pânico, e fiz um breve comentário e repercutiu muito aqui no canal. Vocês começaram a contar suas experiências nos comentários e me perguntar o que eu fiz, né, para vencer a crise de ansiedade, a crise de pânico, né? E eu disse que eu faria um vídeo então aí pra gente estar trocando essa experiência, né? Como foi pra mim passar por aquele momento. Então, gente, lembrando assim, que eu não sou médica, não sou psiquiatra, não sou formada em nenhuma área da medicina, sou simplesmente uma pessoa, né, que passou por isso, que passou por essa experiência nada agradável, né, quando estamos vivendo muito dramática, até por sinal, e que eu vou compartilhar, porque de repente, é, as medidas que eu tomei, né, nesse período, naquele tempo que eu estava vivendo essa crise de ansiedade, possa ajudar vocês. Então vamos lá, gente, eu vou tentar ser assim, ser breve, né, bem resumida. Eu anotei algumas coisas do que eu usei na época, tá vendo aqui, ó, porque eu tive que me lembrar, né. Eu tive a primeira crise de ansiedade há mais ou menos 10 anos atrás, 10 anos e meio atrás. E eu sei bem a data porque a minha filha do meio, a Yasmin, tinha 6 meses de idade, ela tem 11 anos hoje. Então faz mais ou menos aí uns 10 anos e meio a minha primeira crise de ansiedade. Eu nunca tinha escutado falar sobre isso, nunca ninguém tinha me relatado, então foi muito dramático para mim na época, por eu nunca ter tido experiência de ninguém me contar do que era uma crise de ansiedade, né? Simplesmente eu tinha duas bebês na época, então tinha Yasmin e tinha Caroline com 3 anos na época, elas são 2 anos e meio de diferença de idade. E claro, passando por tudo aquilo, né, que uma mãe passa quando vem o segundo filho, mas eu achava que eu estava lidando super bem com uma situação, né? Eu era uma pessoa ansiosa, uma pessoa preocupada, que me preocupava lá na frente, né, com os problemas, estava vivendo alguns problemas familiares bem dramáticos, né? Mas nesse dia em que eu tive a crise, a primeira crise, tava tudo muito bem. Era um dia bem calmo, eu lembro como se fosse hoje. Era na tardinha, eu tava tomando chimarrão com meu marido, as bebês estavam bem, estavam perto de nós e o meu coração começou a disparar, acelerar de uma forma incontrolável, acelerar que eu sentia ele aqui na garganta. Então começou com aceleramento muito forte no coração, eu fiquei meia dormente, assim, toda de um lado, eu não me lembro qual era o lado agora, mas fiquei dormente, suando muito, 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 muito frio. Parecia que tinha uma bola assim dentro na garganta, porque nem a saliva eu conseguia engolir, né? E me deu diarreia, eu não vomitei, mas fiquei muito enjoada. E eu lembro que foi assim uma cena muito, muito terrível, gente. O que eu pensei de primeiro que estava acontecendo comigo? É que eu estava tendo um ataque cardíaco, que a minha respiração ficou muito, muito, muito ofegante e eu senti uma sensação de morte mesmo, uma sensação forte que eu ia morrer. E, claro, avisei meu esposo e ele ficou com as bebês e avisou bem rápido o meu sogro e assim a gente foi pro 24 horas. Eu pensei que eu não ia chegar no 24 horas, para vocês terem ideia, eu pensei que eu ia morrer no caminho. Eu até dou meio que risada hoje, assim, da cena que eu fiz.
mas é porque de verdade pra mim eu iria morrer. Era uma sensação muito terrível de morte. Quando eu chego no 24 horas aqui da minha cidade, eles agem como se aquilo tivesse acontecendo toda hora com eles, então eu também estranhei, né? E eu já cheguei logo pedindo, por favor, me ressuscita. Olha só a minha cabeça. Eu pedi, por favor, me ressuscita, você tem que colocar aquele aparelho, porque eu tô tendo um ataque cardíaco. E eles agiram de uma calma muito grande, claro, né? Eles veem isso muitas vezes, mediram a minha pressão, mediram o batimento cardíaco, estava acelerado, mas não era cardíaco, né? A minha pressão estava normal, gente, fizeram tudo. E aí me deram um calmante na veia, mas não que eu fosse dormir para tentar me acalmar mesmo. E eu fiquei a noite toda ali em observação. E aí eles me comunicaram depois quando foram me dar alta e eu ainda fui para casa com boa parte desses sintomas que eu cheguei no 24 horas, que eu tinha tido uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, em que eu deveria procurar então um médico. É lógico que eu não acreditei. É lógico que eu não acreditei, porque, que nem eu disse pra vocês, nunca ninguém tinha me comentado algo a respeito disso, entenderam? Então eu pensei o quê? Diagnóstico errado. Fui pra casa sentindo todos esses sintomas e o restante da noite, assim, da madrugada, eu fiquei acordada. E no outro dia eu marquei um médico, né? E fui no médico. Marquei o primeiro médico e ele disse: não, todos os teus sintomas são crise de ansiedade. E eu ainda questionei muito, 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 né? Aí o que eu fiz, gente? Eu fui para uma terceira avaliação médica. Fui para um terceiro médico, que foi o médico que eu fiquei quase que sempre, só não estou mais com ele, atendendo a minha família por conta dele não estar mais no plano de saúde mesmo. E aí, esse médico foi uma bênção. Então eu sempre indico assim, gente, tentem achar um médico humano, médico que te enxergue não somente como paciente, mas como um ser humano, né, que tá vivendo toda uma situação. E eu encontrei esse médico maravilhoso, doutor Leandro, na época. E não que o outro não seja, que eu não acreditei nele, entendeu? E aí eu disse, doutor, foi assim, eu cheguei em 24 horas assim, eu tenho quase certeza que eu tenho crise, que eu tenho problema no coração, problema cardíaco, né? E aí, gente, ele disse, vamos fazer todos os exames, mas como é que tu tá se sentindo agora? Eu tava tendo crises frequentemente, todos os dias, né? Até conseguir o médico, tava tendo crises todos os dias. E ele disse, então a gente vai te medicar, e ele me medicou com um remédio que era meio que de urgência, assim, então se a crise fosse muito forte, eu tomava ele, eu não me lembro o nome, gente, do remédio agora, mas era um calmante, né, e receitou um outro remédio que ele é considerado fraquinho, assim, no meio dessa área, assim, pra me tomar todos os dias. Ele disse que ia começar a fazer efeito dentro dos 15 dias, né, e eu fiz um tratamento com medicação, sim, gente, eu fiz, eu não sou contra o tratamento com medicação. Aí eu comecei o tratamento com medicação e a gente fez todos os exames para tirar da minha cabeça que era um problema cardíaco. Então eu fiz Holter, eu fiz todos os exames e vi que não, eu não tenho problema cardíaco nenhum, meu coração tá bonzinho. Então eu fiz esse tratamento com medicação, né? E aí é lógico que as crises passaram, né? É lógico que as crises passaram. Mas como a minha crise de ansiedade, ela foi por um momento da minha vida que eu estava passando, entende, né? Por eu ser mãe, 2 filhas e tudo mais, como era por um momento, gente, não é um problema do meu organismo, não é químico, né? Era por um momento isolado que eu estava passando na minha vida, né? E claro, de alguma forma meu organismo reagiu desse jeito, né? Então ele foi tirando a medicação, a gente tirou a medicação. E aí, gente, eu parei a medicação e aí começou a vir as crises novamente. Elas tinham um horário certo para iniciar. Era sempre na noite, sempre na tardinha. Meu coração já começava a acelerar. Sempre na tardinha, independente de se eu tinha passado o dia muito bem ou não, a crise vinha sempre na tardinha. E aí, ele me passou uma palavra, né? E com essa palavra eu seguiria esses passos que cada letra significava. E eu fiz esse método, eu não vou explicar para vocês, gente, assim, em meio científico, tudo direitinho, porque eu não sou médica. Eu vou explicar como eu me lembro que ele explicou mais ou menos na época. Então, a palavra é acalme-se, vou deixar aqui passando para vocês, acalme-se. E cada letra dela tem um significado, então eu deveria seguir esses passos, né,
para que a crise passasse. E aí eu perguntei para ele, doutor, o senhor me garante que eu não vou morrer, né? E ele disse, eu não posso garantir que tu não vai morrer, um dia tu vai morrer, mas a crise de ansiedade não vai te matar. Então tu pode ficar tranquila, não vai te matar e tu vai seguir esses passos dessa palavra, dessas letras. E assim eu fui, gente. E foi seguindo esses passos que eu vou falar mais ou menos pra vocês, como eu me lembro, assim, porque já faz bastante anos, né? Que cada crise eu ia seguindo esses passos, após noite, porque eu não tinha crise durante o dia, noite após noite eu fui seguindo esses passos, fui confiando mesmo, gente, que Deus tinha me enviado aquele médico para me ajudar. E fui seguindo esses passos, até que simplesmente eu nunca mais tive crise. Há muitos anos eu não tenho crise, então vamos dizer que uns 10 anos eu não tenho crise nenhuma de ansiedade. Nunca mais tive uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Mas o que eu vou falar para vocês agora não tira a responsabilidade que vocês têm de procurar um médico. Procure um médico, gente. Procure sim, se precisar fazer um tratamento via oral, com medicação, faça um tratamento, né? Então, a palavra é acalme-se, né? Tá passando aqui pra vocês. Então, eu anotei, claro, porque eu tive que ir me lembrando, gente. Mas isso aqui me acompanhou muito tempo. Então, a letra A do acalme-se, ele disse que era assim, aceite sua ansiedade, né? Eu sei que a crise tem um tempo de duração. Então, ele disse assim, Vanessa, aceite a sua ansiedade. Então, a crise, gente, ela inicia, mas ela tem um tempo de duração, né? Então, iniciou a minha crise, que era geralmente com o aceleramento do coração, eu logo já pensava, iniciou a crise, mas ela vai passar, eu não vou morrer dessa crise. Então, aceite aquele momento. O C, ele disse que era para me lembrar a contemplar as coisas, que não era para me prestar atenção nos sintomas que eu estava sentindo. Então o C é contemple as coisas ao meu redor. Então ele disse assim, Vanessa, quanto mais tu pensar nos sintomas que tu tá sentindo, mais tu vai sentir desses sintomas e pior tu vai se sentir. Então, contemple outras coisas. Ele me indicou ler livro ou assistir um filme de comédia. Então eu lia, né? Eu sou evangélica, então eu lia a Bíblia, eu lia livros, ou eu assistia uma comédia, dependendo de como estava a minha crise no momento, né? Então, para mim não prestar atenção nos todos os sintomas que eu estava sentindo. Não contemplar outras coisas em vez de contemplar o sintoma. A letra A do acalme-se, a segunda letra A, ele disse que era para mim fazer assim, ó, haja com sua ansiedade. Não se isole, né? Porque a gente está tendo a crise de ansiedade e a gente quer o quê? Correr para casa, né? Sair do ambiente aonde a gente está, né? E ele disse para mim, não, independente de onde você esteja, fique onde você está e continue a fazer as suas coisas agindo, tente agir o mais normal, né? De uma forma mais normal, confortável, claro, no ambiente onde você estiver. Então, se estiver no trabalho, né? Tente continuar o seu trabalho. Eu tive várias crises de ansiedade, por exemplo, era sempre na tardinha, né? De noite, eu tava na igreja, num culto. E, gente, o que eu fazia? Eu tentava agir o mais normal possível, eu não saía correndo do culto para ir para casa. Eu já tinha feito isso outras vezes, mas desde que ele me passou esse método, não. Então eu ficava ali, eu pegava um copo d'água, né? Tomava aquela água bem devagarzinho, mas eu tentava agir da forma mais natural possível, mesmo minhas mãos estando trêmula, mesmo as minhas mãos estando suando, mesmo meu coração estando acelerando muito, mesmo a minha pressão está baixando, mesmo eu tendo aquela sensação de formigamento, eu tentava agir da melhor maneira possível, né? Tentava continuar no mesmo ambiente e me focando não na minha crise, em outras coisas, né? O L, ele falava mais ou menos que era libere o ar de seus pulmões bem devagar. Então, como a gente geralmente com a crise de ansiedade tem a respiração muito ofegante, né? A gente fica com a respiração muito ofegante, parece que não tem muito ar pra gente, né? Então ele disse, respira normalmente, né? Então, normalmente, não forçando, normalmente. Mas quando for largar o ar, larga devagarzinho. Então, respira normalmente e larga devagarzinho.
E faz isso várias vezes até que a gente já vinha se sentir melhor, esteja se sentindo melhor, né? E de verdade, gente, esse liberar o ar dos pulmões devagar funcionava, mas funcionava muito, 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 muito mesmo. O M, gente, do acalme-se mantenha os passos anteriores, ou seja, aceite a sua ansiedade, sabendo que ela vai ter um início, mas ela vai ter um fim, ela chega até um pico e depois ela termina. Contemple as outras coisas, não fique contemplando a sua própria crise de ansiedade, os seus sintomas, porque eles vão o quê? Aumentar. Então, tenta se focar em outras coisas, gente, em outras coisas. Haja com a sua ansiedade, não se isole, onde você estiver, fique, ela vai passar. A maioria das pessoas nem percebe que você está tendo uma crise de ansiedade. Se tiver que pagar um mico ou outro, pague, mas vai ser pelo seu próprio bem, porque como a ansiedade ela tem um tempo de início e um tempo de fim, você sai, se retira e acha que é porque era aquele ambiente que te fazia mal. Não, é porque a ansiedade tem um tempo para iniciar e um tempo para terminar. O L, libere o ar dos seus pulmões. É muito importante, gente. Esse passo do L de liberar o ar dos seus pulmões é muito importante, vai fazer toda a diferença no momento da sua crise, tá bom? O M, então, mantenha todos os passos anteriores que nós acabamos de dizer. O E examine os seus pensamentos. Esse é tão importante, gente, a gente nos examinar, né? Sabe por quê? Porque às vezes a gente nem tá tendo a crise e como já é mais ou menos o horário dela, ou como já é mais ou menos o momento que a gente sabe que a gente teria a crise, a gente já começa a pensar na crise, né? Eu tô tendo a crise, a crise vai começar, eu já vou ajeitar as coisas porque eu vou começar a ter a crise, vou ter que começar a ter a crise de novo. Não, gente, não. Examine seus pensamentos. Muitas vezes a gente tem que fazer outras mudanças, né, na nossa vida. Eu tive que me examinar muito, 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 né? Entendendo que aquele momento que eu estava vivendo era um momento passageiro, que tudo passa. Então, a situação que provavelmente gerou essa ansiedade, essa crise de ansiedade, iria também passar. As crianças iriam crescer, aquela preocupação momentânea que eu estava vivendo também iria passar, os problemas familiares bem dramáticos que eu estava vivendo na época também iriam passar, como passou. Então, eu tive que examinar os meus pensamentos. E de verdade, eu também tive que liberar perdão, porque a mágoa, rancor, gente, só prejudica aquela pessoa que tá vivendo. A outra pessoa às vezes nem sabe que você sente alguma coisa assim por ela, entendeu? Então, tive que liberar perdão, tive que rever muitas coisas. E deram certo. Deu certo pra mim, eu tenho certeza que vai dar certo pra você. O S, então, do acalme-se, sorria, seja alegre. Eu nunca me esqueço que ele disse: Vanessa, tu é tão alegre, sorria, seja alegre, contemple, venci mais um dia, venci mais uma crise de ansiedade, ela veio, mas ela passou. Então algum dia eu nunca mais vou sentir essa crise, algum dia simplesmente eu vou ver que eu passei pelaquele dia e não tive a crise. Contemple, seja alegre, sorria. Lembra sempre de sorrir, gente. E de ser grato, agradecido. Então, gente, sorria, seja alegre, seja grato. E eu tenho certeza que vai funcionar com você também, né? Passou aquele dia, né? Teve a crise, seguiu todos os passos, respire aliviado e sorria, porque quem sabe no amanhã você já não tenha mais a crise. E o E do acalme-se, o nosso E final, ele dizia assim: espere o futuro com a aceitação. Quem entende que a gente não tem como a gente mudar aquilo que ainda não veio, né, que ainda não chegou. Às vezes a gente se anseia tanto pelo dia de amanhã, pelo daqui a 30 dias, porque não vai adiantar, né? Então, aceite o futuro. Ele vai chegar e quando chegar, a gente resolve. Um problema de cada vez, né? Aí eu me lembro assim que eu pensei algo assim comigo e que eu levo sempre pra mim. A gente não tem como a gente impedir alguns pensamentos de chegarem até a nossa mente. Não tem como impedir, né? Assim como não tem como impedir um passarinho de pousar na nossa cabeça. Não tem como impedir. Mas do passarinho fazer ninho na nossa cabeça, a gente consegue impedir.
Então, daqueles pensamentos criarem raiz na nossa cabeça, tem como a gente impedir, gente, porque a gente tem o controle de nós mesmos, entenderam? Então, eu quis compartilhar isso com vocês porque me ajudou por demais, gente, demais da conta mesmo. Quando eu comecei a fazer esse passos, né, esse método do acalme-se, eu já não estava mais tomando medicação e nunca mais tomei medicação, porque que nem eu disse para vocês, a minha crise de ansiedade foi de um momento isolado que eu estava vivendo e não de algo químico do meu corpo, né, que não produz algum hormônio, que não produz algo. Não, era do momento isolado, mas eu não sou contra a medicação, eu acho que você tem que primeiro procurar um profissional, se encontrar com um profissional, ter confiança naquele profissional e seguir os passos que ele vai te indicar. Mas acredite que passa, tudo passa e você não está sozinho nessa luta, nessa trajetória como às vezes a gente pensa que está, né? A Bíblia diz, lança sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, né? E que nós possamos mesmo, né? Tá aí exercendo a fé, exercendo a gratidão e confiando de que se passou comigo, se passou com outras pessoas, vai passar, né? Vai passar, tá bom? Espero que eu possa ter ajudado aí vocês com a minha experiência nessa crise de ansiedade, né? Nessas crises de pânico. Já faz 10 anos, gente, que eu não tenho crises. Então, esse método funcionou pra mim e eu espero que funcione pra você também, tá bom? Um ultra mega power beijo. Nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E eu também. Beijo e tchau! Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Gratidão pela vida de cada um de vocês. Tchau.